E de manhã, graças a Deus, já tivemos uma ceia maravilhosa. Quem nos visita nesta noite? Você que está nos visitando, se tiver alguém, levante sua mão. Muito obrigado, tá bom? Pela visita do casal aí. Tem mais alguém nos visitando? Aqui também. Mais uma mão levantada. Alguém vai até você levar um folheto aí, tá bom? Sejam muito bem-vindos. O que nós vamos dizer à nossa visita? Visitantes, sejam bem-vindos. Voltem sempre e conte conosco. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé e vamos à palavra do Senhor, né? Que o mais importante é a palavra de Deus. Num culto como esse, tudo que nós fazemos a gente dá para Deus, né? Entrega para Deus, louva a Deus, glorifica, adora a Deus, mas agora é Deus que vai falar conosco. E a nossa mensagem, ouvindo a voz de Deus. Você tem ouvido, não precisa responder não, você tem ouvido a voz do Senhor? Hoje de manhã a pastora Regina já pregou esta mensagem. Quando a gente prega, a gente combina, prega junto aí, faz uma mensagem junto, e foi muito linda a mensagem de manhã. O dom dela é diferente do meu, né? Pode ser que eu não pregue igual a ela, mas que ela pregou muito bem de manhã. Parabéns à pastora, você pode ver lá depois na live, né? Ela trouxe uma linda mensagem de manhã, e agora nós vamos pregar também, ouvindo a voz de Deus. Vamos colocar aí então, por favor, Apocalipse 3:6, é o nosso versículo desta noite. Olha o que diz a palavra de Deus: quem tem ouvidos, que coisa, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só para comentar, quem é que fala na igreja? É o Espírito de Deus. Subiu um pastor aqui, uma pastora, um obreiro, vai trazer uma mensagem, é o Espírito de Deus falando. Nós somos uma igreja, e quem fala com esta igreja? Não é o pastor Luiz, não é a pastora Regina, mas é o Espírito de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar, aí nós vamos comentar um pouco então sobre essa palavra. Meu Deus querido, eu peço a tua bênção, graça, sabedoria, poder do alto, para transmitir a mensagem que o Senhor nos entrega nesta noite. Pai, me dá sabedoria e graça e abre o entendimento de cada vida presente, Senhor. Cada irmão, cada irmã, os casais, as famílias da igreja, a nossa visita, que todos, Senhor, possam entender, possam compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Estou à tua disposição, Senhor, que eu desapareça e o teu Espírito Santo, que fala à igreja, que ele apareça, que ele como Senhor possa falar a cada coração e todos sejamos abençoados, e quando voltarmos para o nosso lar, voltamos felizes, abençoados, e ainda vamos levar a bênção do Senhor para toda a nossa família. Em nome de Jesus, diga amém. Pode tomar o seu lugar então, e vamos à palavra de Deus, né? Olha, irmãos, como filhos de Deus, eu vou seguir meu estudo aqui, tá? Como filhos de Deus, nós devemos nos esforçar. Procura se esforçar, querido, para que você possa ouvir mais ainda a voz de Deus. A gente tem que melhorar, a gente tem que crescer, nós temos que não diminuir de ouvirmos a voz de Deus, mas aumentar mais ainda, porque ouvir a voz de Deus é bênção para as nossas vidas. Eu vou fazer comentário aí, você vai entender melhor. Olha, existem muitas vozes no mundo, eu escrevi aqui, com diferentes objetivos. Não precisa nem ficar explicando, né? São muitas vozes, vozes do bem, vozes do mal. Agora, nós só precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. A nossa mente, por exemplo, tudo que vem aqui na sua mente não é pecado. Você pode dizer, sai em nome de Jesus.
Agora, se você deixar descer no coração, aí você pode pecar praticando aquilo que não deve. Deu para você entender. Outro dia o irmão falou assim, ai pastor, outro dia veio uma loira no meu pensamento. Falei, qual o problema? Ah, eu pequei contra Deus. Falei, não, manda ela embora. A batalha espiritual está na mente, não pode descer no coração. Por isso que Jesus falou assim, o que sai do homem, contamina o homem. O que sai do coração, contamina o homem. Então, amados, ouvir, você pode ouvir tudo que você quiser. Você ouve, né? Até sem querer, você está passando em certos lugares, você ouve cada coisa, mas não deixa entrar, não deixa para o seu coração. Agora, a voz de Deus é a melhor voz que existe. A voz de Deus, ela é soberana. A voz de Deus, ela é poderosa. Nós cantamos isso, né? Cantava muito antigamente. A voz de Deus é uma voz com sabedoria, é uma voz inteligente. E se você ouvir a voz de Deus, ela vai produzir muitos efeitos maravilhosos na sua vida. Vira do lado e diga, irmão, ouça a voz de Deus. Amém? Quando nós ouvimos a voz de Deus, queridos, ela pode trazer a nós uma renovação. Com a voz de Deus, ao ouvi-la, nós somos renovados. Muitas vezes estamos desanimados, cansados, depressivos ou coisa e tal. Você ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, e você se renova, né? Como é gostoso ouvir uma boa palavra de Deus. Não quer dizer que o Espírito Santo não fala muito agora comigo, ele fala, mas quando eu me converti, é porque eu tinha muita coisa para aprender, né? E quando eu entrei na igreja, que eu comecei a servir a Deus, eu me dedicava tanto a Deus, me consagrava tanto, que o Espírito Santo falava claramente no meu coração. Eu aprendi a adorar, eu aprendi a seguir o caminho, aprendi tanta coisa, aprendi a deixar as coisas do mundo, tudo que o Espírito Santo ia me falando. Eu ia ouvindo a voz do Senhor, e eu ia crescendo, eu ia sendo ricamente abençoado. Então a voz do Senhor, ela nos traz renovação, ela nos traz transformação, ela pode nos transformar, de uma hora para outra você tem a sua vida transformada, a sua situação transformada, ao ouvir a doce voz do Espírito Santo. E a voz de Deus, principalmente, ela traz o temor de Deus no nosso coração. Pessoas na Bíblia, a gente lê, você vê textos bíblicos que mostram que quando a voz do Senhor falou, as pessoas tremeram. Jesus estava em cima do monte transfigurado, Pedro quis falar com Jesus, vamos fazer uma tenda para o senhor aqui, uma tenda para Elias, para Moisés e tal. Aí a voz do Pai falou, caiu um grande temor, eles ficaram desesperados, mas desesperados por causa do temor de Deus no coração deles, né? E vamos lá então, eu pus uma pergunta aqui, a quem devemos ouvir? Vira do lado, diga para o irmão assim, a quem você deve ouvir? Olha, mas vamos colocar versículos aqui, que você vai acompanhar e ser abençoado através dessa palavra. A quem nós devemos ouvir? Vamos ler aí Ezequiel capítulo 2, verso 1 e 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Nós devemos ouvir primeiramente a voz de Deus, o Pai. E aí o Senhor diz, filho meu, coloca-te em pé. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus não fala com pessoa sentada. Deus não fala com pessoa deitada. Deus não fala com pessoa que está na rede. Deus fala com aquele que se coloca de pé.
Você pode dar uma glória a Deus? Por isso que Deus diz: filho meu, se coloca de pé. É que você se coloca de pé, você levanta a sua cabeça, e aí você vai ouvir a voz de Deus. Aí Deus vai falar com você. Nós somente andamos quando nos levantamos. E quando nos levantamos, então Deus fala conosco. Diga isso para o irmão: Deus não vai falar com você. Pode falar. Quando você estiver deitado, nem quando você estiver sentado. Espiritualmente falando. Porque você está sentado agora, Ele está falando com você. Mas você espiritualmente está de pé diante do Senhor. Você não está deitado nem caído, mas você está em pé diante do Senhor nesta noite. Diga: eu estou diante de Deus em pé e com a minha cabeça erguida. Glória a Deus. Cristão não anda de cabeça baixa, mas de cabeça erguida. Depois, Marcos capítulo 9, verso 7. Olha o texto que eu acabei de falar, né? Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós devemos ouvir a voz de Deus, o Pai. Nós devemos ouvir a voz de Jesus Cristo. Aliás, Hebreus capítulo 1 diz, né, que Deus antigamente falou aos profetas. Então é muito difícil Deus falar hoje através de profeta. Muito difícil. Ele fala, mas é difícil. Ele falou antigamente, está escrito na Bíblia. Hoje, Ele nos fala através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1. Então nós devemos ouvir a Jesus. Aquilo que eu já tinha dito, Pedro falou assim: vamos fazer a cabana aqui, Senhor, uma para ti, outra. Aí a voz do Pai veio, uma nuvem de glória cobriu aquele lugar, e o Pai falou assim: este é o meu filho amado, a ele é que vocês têm que ouvir. Nós devemos, queridos, ouvir a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem para nós os melhores conselhos. Sabe uma coisa que eu quero dizer e que acontece? Nós, muitas vezes, muita gente busca conselhos, opinião em pessoas erradas. Eu acho incrível que muitas vezes uma pessoa na igreja, às vezes, na igreja mesmo, está precisando de aconselhamento, melhorar a vida e tal, vai se aconselhar com pessoa que também tem a vida errada. Se você se aconselhar com alguém que está falido, você também vai falir. Se você se aconselhar com uma pessoa que anda errado, você também vai começar a andar errado. Se você se aconselha com uma pessoa perdida, você vai se perder também. Por quê? Aquela pessoa não tem o que dar para você. Ela está falida, caída, destruída. Aliás, ela precisa mais de ajuda, inclusive, muitas vezes, mais do que você. Mas, querido, aprenda a buscar conselhos na pessoa certa. Eu tenho conselheiros acima de mim, conselheiros nacionais, conselheiros estaduais, são homens de Deus, instruídos, abençoados, vida abençoada, família abençoada, e quando eu preciso de alguma coisa, nem eles eu procuro. Não que eu não vou procurar eles, porque eles vão me dar um conselho errado, não, mas eu quero dizer que eu não procuro homens, eu procuro o Senhor. Tudo que eu preciso, eu vou nos pés do Senhor. Todo conselho, toda direção que eu preciso, eu vou na presença de Deus. Eu quero que você aprenda isso. Vai na presença de Deus. Busque a Jesus Cristo. Se coloca dentro do seu quarto de joelhos e fala: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de um conselho, preciso de uma direção. E o Pai diz: este é o meu filho amado, a ele vocês têm que escutar. Então escute os conselhos que Jesus tem para você.
Lembra que eu falei que no começo que eu me converti, o Espírito Santo falava direto comigo? Fala ainda até hoje, mas muito mais que eu não tinha conhecimento ainda. É lógico que hoje eu estou um pouquinho com mais de conhecimento, mas ele continua falando coisas que eu ainda não sei e sempre vou estar aprendendo, mas eu quero dizer que eu quero ouvir a voz do Senhor. Conselho de pai é bom, conselho de mãe é bom, conselho de um pastor abençoado é bom, do nosso superior, são conselhos, são pessoas maravilhosas, mas os melhores conselheiros estão aqui, que nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir a Deus Pai, nós temos que ouvir a Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e agora o Espírito Santo. João 14, 26, vamos ler aí? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Quem é que nos deve ensinar, queridos? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, tudo que nós precisamos saber, o nosso caminhar, e ainda nos faz lembrar. Jesus fala assim, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, o que nós lemos na Bíblia, leia a Bíblia, não se preocupe, eu não entendi um texto, pastor, mas leia. Leia porque amanhã você vai ouvir alguém pregando. Você vai ouvir o pastor pregando, alguém na escola dominical falando, você vai falar, puxa, é isso que quer dizer? Pronto, aprendeu, mas você já leu, já está guardado. E muitas vezes, quando estamos em determinados lugares, não temos uma Bíblia na mão, não temos, ou um livro que nos oriente, mas o Espírito Santo está aqui dentro de mim, e ele me faz lembrar, ele me ensina todas as coisas. Por isso, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E agora nós vamos ver também o que nós devemos ouvir, Jeremias capítulo 7, verso 23. Vamos ver aí, presta bem atenção nesse versículo. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, à minha palavra, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Presta atenção aqui, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Você sabe por que muita gente anda errado, está no caminho errado? Tem muita gente, irmãos, até muitos crentes, muitos cristãos, andando no caminho errado, trilhando o caminho errado. Você sabe, você percebe, a gente conhece, mas por quê? Põe o versículo, por favor, de novo. Deixam de andar, olha aí, devereis ouvir a minha voz, minha palavra, serei vosso Deus, sereis meu povo, andai em todo o caminho que eu vos mandar. Você tem que andar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus ordena que você ande, então a sua vida vai bem. Quanta gente tem a vida errada, quanta gente está em depressão, gente se matando, você entendeu? Está andando no caminho errado. Ai, pastor, nada dá certo na minha vida. Então o caminho seu está errado, querido, querida, Deus está falando, tá? Prepara o teu coração aí, que alguns estão recebendo aí. Mas lógico, isso é um amor, é o amor de Deus falando com você. Você tem que procurar o caminho certo, você tem que fazer as coisas certas. A gente tem que fazer as coisas certas, não adianta. Se a gente não fizer as coisas certas, as coisas não vão bem, não vamos crescer, não vamos melhorar, não vamos prosperar. Andai no meu caminho, diz o Senhor, e aí tudo irá bem. Quem anda no caminho do Senhor, quem anda na palavra de Deus, quem ouve a voz do Senhor, esse vai bem, dá tudo certo. Aí nós não vamos poder dizer, nada dá certo na minha vida. Dá, tem que dar, porque com Deus dá tudo certo. Levanta sua mão e diga, com Deus, a minha vida vai dar tudo certo. Glória a Deus. E nós também queremos comentar alguns resultados maravilhosos por ouvirmos a voz de Deus. Vamos começar com Romanos capítulo 10, verso 17.
Vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. Quem que é uma pessoa de grande fé? Ai, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, não é. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que te dá fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir coisa errada aí, que não serve para nada, que não edifica nada. Ah, eu tô cheio de fé hoje. Chega na hora de usar a fé, morre de medo. Não. A hora de usar a fé é aquela hora que você está passando uma prova muito difícil e você continua feliz. Você continua crendo em Deus de verdade. Porque você sabe que a palavra de Deus garante a sua vida, garante a sua vitória, garante o melhor para você. Garante ou não garante? A palavra de Deus, ela garante o melhor para nós. E a fé, ela vem pelo ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Você sabia que muita gente compara os dias de hoje com os dias de Jesus? Nossa, nos dias de Jesus, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mortos ressuscitavam. Naquela época de Jesus, na época apostólica, no livro de Atos. Hoje em dia a gente não vê nada disso. A gente só vê falar de dinheiro na igreja, prosperidade, essas coisas aí. Deus vai pagar a sua dívida. Isso não é evangelho, isso é o mamão. O verdadeiro evangelho está aqui. A manifestação do reino de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus, é o que você está ouvindo essa noite. E na época de Jesus, os paralíticos andavam, Jesus levantava os paralíticos e ressuscitava os mortos. Por quê? Porque o povo ouvia ele. Presta atenção, o que nós estamos pregando nesta noite. A gente está aprendendo, tá? Aquele povo, eles sentavam para ouvir Jesus, eles pressionavam Jesus. Mestre, todo mundo está tocando. Jesus falou uma hora lá, quem me tocou? Mas tocou com fé, né? Aquela mulher tocou ele com fé. Mas mestre, todo mundo te toca. Ele falou assim, mas foi um toque diferente. Alguém me tocou que saiu o poder da minha veste, da minha roupa, e a pessoa foi curada. As pessoas ouviam falar de Jesus, ouviam ele falar, os seus sermões, e os paralíticos levantavam, os cegos enxergavam. Havia sinais, prodígios e maravilhas, porque o povo assentava para ouvir o mestre falar. Hoje o cristão é assim, ele chega atrasado no culto, né? O caso de hoje, né? Choveu. Mas não vê a hora que termina o culto. Às vezes o pastor, isso não acontece aqui, graças a Deus, mas tem igreja aí, né? Aqui não acontece. Fala por irmão, isso aqui não acontece não, você só sai depois do amém. Mas tem igreja aí que, nossa, o pastor fica bravo, chamando atenção. Onde vocês estão indo? Não acabou ainda. Quer dizer, como é que vai receber bênção, vai receber milagre? Nem para 2 horas para ouvir a mensagem. A gente assiste um jogo, mas não assiste um culto inteiro. É bom a gente falar isso, porque a gente precisa aprender. Venha com tranquilidade no culto, venha para ouvir a palavra, e se você ouvir ela e receber, o milagre já é seu. Pode dar uma glória a Deus? Como nesta noite, vocês estão prestando atenção não em mim, mas na voz do Espírito Santo, e vocês vão receber uma grande bênção do Senhor. Pode pôr a mão aí na cabeça e fale, eu vou receber uma grande bênção, porque eu estou ouvindo a voz do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus aí? Vamos lá para Êxodo capítulo 15, verso 26. Olha outra grande bênção que nós recebemos por ouvir a Deus. Se ouvires atento a voz do Senhor seu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, olha aí, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei, ou seja, vou permitir que venha sobre ti, que veio sobre o Egito, porque eu sou o Senhor
que te sara. Você pode dar glória a Deus? Queridos, se nós ouvirmos a voz de Deus, adeus enfermidade física, adeus enfermidade emocional, adeus enfermidade psicológica, adeus depressão, adeus pânico, vai tudo embora se você ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, não tem muita gente que pode te ajudar, e é difícil alguém que pode te ajudar quando você cai em depressão, síndrome do pânico, essas coisas aí é você e Deus. É porque eu sei disso, eu sei. Depressão, pânico, certas enfermidades da alma, isso é só a pessoa e Deus. Por isso a pessoa tem que se apegar a Deus e Deus vai libertar ela. Injeção não liberta, médico não liberta, psicólogo, eu respeito a profissão, mas não liberta não, nem psiquiatra. Vai dar remédio que o cara vai internar e vai ficar o resto da vida lá no meio dos loucos lá. Mas é Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta de todas essas coisas ruins, queridos? Eu sou o Senhor que te sara. Deus que nos sara, Deus que nos cura, Deus que nos liberta. Mas levante sua mão e diga, graças a Deus eu sou livre de tudo isso. Amém? Pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus, né? E olha outro versículo aí, João capítulo 5, versos 24 e 25, vamos ler aí rapidinho, por favor. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que é ouvir a palavra de Deus, queridos. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ouvir a voz de Deus traz vida para nós. Cristo é vida. Ouvir a voz de Deus traz ressurreição para nós. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja mesmo, às vezes, e está morta. Mas aí nós somos ressuscitados ao ouvirmos esta voz maravilhosa de Deus. Ressurreição e também vida espiritual. Eu quero rapidinho ver aqui pessoas que ouviram a voz de Deus e foram abençoadas. Presta bem atenção, vamos ver aí 2 Reis, capítulo 5, verso 14 e 15. Agora vamos à prática, né? Então vamos lá então, 2 Reis, capítulo 5, verso 14 e 15, ó. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pois, diante dele, disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E agora, pois, peço que aceite uma bênção do teu servo, que ele queria dar um dom para o profeta que tinha curado ele. O Naamã, é a história de Naamã. A princípio, queridos, ele era um grande general do exército da Síria, e Deus usava ele grandemente, ele era grandemente usado por Deus, em grandes vitórias, grandes batalhas, o Senhor lhe dava grandes vitórias, né? Ele era usado por Deus, um homem de Deus, mas só que era leproso, aí Deus usou uma menininha, que foi parar na casa dele, uma menininha judia, que falou para a mulher dele, falou assim, olha, o Naamã aí, com essa lepra aí, se ele for lá em Israel, lá tem o profeta Eliseu, que vai pôr a mão sobre ele, vai curar ele. E o homem aceitou. Quando a mulher dele falou para ele, falou, então tá bom, foi lá no rei, pediu uma carta, chegou lá, o rei disse que não podia curar ele e tal, mas aí o profeta falou assim para o rei de Israel, não, deixa ele vir para mim, ele veio até eu,
deixa ele vir trazer a carta para mim, porque eu vou mostrar para ele que há profeta de Deus em Israel. Diga, nesta igreja há um profeta de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Nesta igreja tem um profeta de Deus, né? Eliseu falou assim, deixa ele vir a mim, eu vou mostrar para ele que há um profeta de Deus em Israel. O homem pensou, o Naamã pensou, muitas vezes nós pensamos que Deus vai operar de uma forma, mas Deus opera às vezes de outra forma. Presta atenção nisso, fala para o irmão, presta atenção, que muitas vezes você pensa que Deus vai operar de um jeito, pode falar para o irmão, e ele vai operar de outro jeito. Amém? Às vezes você pede um carro branco para Deus e ele te dá um amarelo. Ai, não quero, não é de Deus. Às vezes Deus fala, não, o Camaro amarelo é melhor. É mais bonito. O que Deus dá é melhor, diga amém? Então, ele achou que Eliseu ia sair lá fora, passar a mão no corpo dele e falar, seja curado agora. Eliseu falou para o auxiliar dele, vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O homem ficou bravo, nervoso. Eu pensei que ele ia sair aqui fora, orar por mim e tal. Foi embora. Pegou e foi embora. Lá na minha terra, lá em Damasco, tem rios branquinhos lá que eu poderia mergulhar. Eu vou mergulhar nesse rio barrento aí, que é o Rio Jordão. Foi embora. Não obedeceu, não ouviu a voz de Deus. Não foi curado. Mas quando ele chegou e encontrou a comitiva dele, os rapazes lá da comitiva dele falaram, e aí, o senhor não fez o que o profeta mandou? Não, ele mandou mergulhar no rio barrento lá, eu queria mergulhar no meu rio lá, em Damasco mesmo, que é melhor. Mas querido, Naamã querido, se o profeta de Deus falou, é a voz de Deus, você deveria ter feito o que o profeta mandou. Vai lá e mergulha 7 vezes, será curado. Aí ele obedeceu a voz de Deus. E ele, por obedecer a voz de Deus, ele foi lá no Rio Jordão, mergulhou uma vez, mergulhou a segunda, terceira, quarta e nada, quinta, sexta, agora é o último, 7ª vez ele mergulha, e quando ele sobe, totalmente curado pelo poder de Deus. Pode dar uma glória a Deus aí? Pode dar uma salva de palmas para o Senhor? A princípio ele não ouviu a voz de Deus, mas depois ele aprendeu que ele deveria ouvir a voz de Deus. Ouviu, fez o que Deus falou e Deus curou ele. Vamos a um segundo exemplo, João capítulo 9, versos 6 e 7. Já estou encerrando, tá? Tendo dito isto, cuspiu na terra, olha o barro aí de novo, e com a saliva fez o lodo, untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Cego de nascença, encontrou com Jesus, os discípulos falaram, quem pecou, ele ou seus pais? Não, ninguém pecou, não, ele nasceu assim, porque eu vou manifestar a minha glória nele. E hoje eu vou manifestar o meu poder na vida dele. Jesus cuspiu no chão, fez o lodinho lá com a saliva dele, o barrinho lá, passou nos olhos dele e deu uma ordem para ele. Jesus fez a parte dele. Diga, Jesus fez a parte dele. Jesus fez o barro, Jesus ungiu os olhos dele e ordenou que ele se lavasse. A parte de Jesus ele fez. Presta bem atenção. Agora, ele tinha que ir lá e lavar os seus olhos para ele receber o milagre. Jesus fez a parte dele, aí ele também fez, foi, se lavou e voltou enxergando. Deus fala comigo, Deus fala com você, faz isso, faz aquilo, Deus nos dá a direção. Se fizermos, tudo vai bem. Se fizermos, receberemos o milagre.
se fizermos, seremos prósperos. Em tudo que nós colocarmos a nossa mão, Deus prosperará. Você pode dar uma glória a Deus? Fala por mão aí, a parte de Deus é falar com você. E a sua parte é fazer o que Deus mandou. Glória a Deus. Vamos encerrar com o último versículo, 1 Reis aí, capítulo 17. Vamos ler esse texto. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos, 3 anos e meio, nem orvalho nem chuva haverá, senão a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, a palavra de Deus veio para Elias, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Vocês podem dar um glória a Deus aí? Elias falou para Acabe: vai ter 3 anos e meio de seca, não vai ter mais chuva, tal, né? Aí a palavra de Deus veio para o seu servo Elias: você vai, habita junto ao ribeiro, e eu já tenho ordenado aos corvos para trazerem para você pão e carne. Da onde será que eles tiravam pão, hein? Da padaria de Deus. Elias não recebeu pão e água, pão fresquinho no deserto? Da onde que o anjo tirou? Da padaria de Deus. O nosso Deus é tão rico que ele tem supermercado, ele tem padaria, ele tem açougue. Os corvos traziam carne pela manhã e à noite, junto com pão. Ele comia sanduíche todo dia de pão com bife. Ainda devia ser até cebolado ainda, viu? Que Deus dá o melhor. Amém? Deus dá abundância. E da onde tirava? Aí que entra que o nosso Deus é o Deus da provisão. Você vai falar assim: de onde Deus vai tirar a vitória para mim? De onde Deus vai tirar o dinheiro que eu estou precisando? De onde Deus vai dar um jeito, Ele sabe de onde Ele tira para abençoar a sua vida. Você só tem que fazer o que Elias fez. Elias recebeu a palavra de Deus, fez tudo conforme Deus ordenou. Ele tinha água, tinha pão e carne. Depois que acabou, que secou o rio, secou. Acabou carne, acabou tudo. Deus falou: agora eu já ordenei que uma viúva vai cuidar de você. E não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Vira do lado, diga: se você obedecer a voz do Senhor, nada vai te faltar. Diga: porque Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Pode dar uma salva de palmas para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora nós vamos servir a ceia, os irmãos, por favor, alguém me ajude aqui. E fica de pé e vamos orando, vamos glorificando a Deus. Eu peço aos nossos músicos, nossa equipe de louvor tão abençoada, né? Para estar com a gente aí. E vamos louvando ao Senhor, né? Pode levar. Convidar a pastora Regina, minha querida esposa, né? Lógico, vai estar comigo aqui, juntos, como de manhã. Vamos servir a ceia ao seu coração. Tá ótimo. Obrigado, querido. Ficou certinho. Esses irmãos são uma benção, hein? Amém? Lembra aqueles 2 lá que levantaram as mãos de Moisés? Aqui também nós temos o... Como é que é o nome deles lá? O Ur e o... Arão e Ur, né? Oh, que benção, né? Coisa maravilhosa. Nós temos eles aqui também. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar, feche os olhos um minutinho, diga: Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um de nós,
que agora, Pai, nós vamos participar da ceia do Senhor. Pedimos que nos santifique, que nos abençoe de uma forma especial. Diga: eu quero ser abençoado através da ceia do Senhor. Amém? Eu vou ler aqui 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.